Seja bem-vindo a mais um Eu Conto, Você Conta. Eu sou o Marcos Saraiva. Meu nome é Anderson Malheiros. Eu sou o Vinícius Copelo. Erisvaldo Marinho. Olha aí, Erisvaldo não fez nenhuma introdução bizarra hoje. Tô murcho. Tá murcho, cara. A introdução desse episódio é... Caralho, quero ver você, inclusive, sincronizar a música que eu tô fazendo essa zoeira. Cara, mas então, o episódio é sobre Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Assim, não é que eu não tava dando nada pra esse episódio, mas assim, eu achei que ia ser um episódio bem direto, porque não me parecia muito complexo Evangelion. E conforme eu fui vendo o anime e depois que eu terminei o anime pesquisei sobre ele, eu acho que essa merda é mais complexa que Death Stranding. Pô, eu posso dar meu assinado, pode assinar embaixo, também acho isso, cara. Caraca, a parada é gigantesca. Eu acho que assim, a gente sempre tenta falar o máximo possível sobre a história, né? Sobre tudo que o anime quer falar, ou a história que a gente tá abordando quer dizer, tenta explorar o máximo de detalhes, mas eu acho que vai ser impossível pra gente explorar tudo que Evangelion tem pra falar. Tem tanta metáfora, tanta coisa que... É por isso que eu gosto muito de Evangelho. Provavelmente eu estou sozinho. Estarei sozinho nessa empreitada aqui desse anime. Eu também gosto, eu gostei, eu assisti, eu também gostei bastante. Todos vocês aqui, inclusive nós assistimos recentemente, né? Ou o Anderson não assistiu recentemente? Não assisti recentemente. Reassistiu, no caso? Não, eu assisti na época lá que, sei lá, 2012, 2013, e é o que eu tenho na cabeça aí até hoje aí. Por isso eu já peço desculpa, porque eu posso esquecer de um monte de coisa, tá? Porque E eu já peço desculpa que eu com certeza já esqueci de um monte de coisa, porque não gravei nada dessa porra. Não, mas eu confesso que eu tava na minha lista pra assistir esse anime há, sei lá, anos. Isso com certeza. Foi por isso que eu assisti, na verdade. Porque tava na lista há tanto tempo. Não, mas eu ia assistir sozinho, né? E aí... como depois é casado, assistindo sempre com a esposa, né? E aí eu falei, cara, vou botar o Evangelho na lista e tentar fazer ela assistir, né? E nada, e sempre a gente, né, postergando. Aí eu falei, não, vamos ver que a gente vai gravar o episódio do podcast. Aí eu falei, então agora foi, entendeu? A parada é que Evangelho, ele tá no panteão dos animes que você precisa ver antes de morrer. Todo mundo deveria assistir, são eles, ó, Akira, Ghost in the Shell, Evangelion, Death Note pra mim. Tem um monte de anime ali nesse aí que você fala, não, esse tem que ver, porque esse é uma obra de arte. São clássicos, né? São clássicos que você quer saber o que é anime, de onde que veio, você vê esses aí. Sabia que Evangelho não é nem tipo de onde que veio o anime, mas é um marco na história do anime que... acho que se você quer conhecer anime, você tem que ver Evangelho. Sim, não tem jeito. Evangelho não é de onde veio o anime. Tipo assim, ele não é um divisor de águas assim e tal. Porém, Evangelho inseriu na indústria de anime um monte de conceito que é usado até hoje. Um monte de recurso narrativo, um monte de parada que nego usa até hoje, que é clichê, entre aspas. Hoje em dia é clichê, mas na época que o Evangelho fez, ele era único. Por isso que eu acho que, na verdade, é um divisor de água, assim. É um marco. É uma parada que tem antes de Evangelho e depois de Evangelho. Sim. É porque hoje em dia, tudo que o Evangelho fez, hoje em dia tá meio saturado. Ah, sim. É normal, né? Normal. É o processo natural das coisas. Agora, vamos lá. Começando aí pelo Erisvaldo, que tá todo murcho aí. A gente vai entrar em detalhes em breve. Mas eu queria saber qual foi a sua sensação, Erisvaldo. Você assistiu, terminou, seu coração tava como? Não, então, assim, como eu falei, eu tinha esse anime tá na lista pra assistir há muito mais tempo do que, tipo, queria ver agora recentemente e botei na lista. Não,
Desde a época que saiu esse negócio, que eu nem tinha internet. Aí eu, lá no curso de inglês lá da UISA que eu fazia, tinha DirecTV lá, né? E aí passava, o pessoal falava do anime e tal, eu via assim uns relances, falava, pô, eu queria ver e tal. Então, tipo, muitos anos na lista pra assistir. E, não sei, geralmente quando a gente vai com a expectativa muito alta, né, coisa assim que você fica esperando um tempo, tende a você a não gostar tanto, né? Talvez. Então, já fica assim, não gostei tanto, mas eu também não achei ruim, não, entendeu? Só achei normal, nada demais. Acho que a expectativa foi muito alta, sei lá. E aí, assim, assistindo tudo, eu achei, assim, bem... Talvez por não pegar essas referências todas que vocês falaram que tem aí, eu não pesquisei nada, então, olhando ali, achei a história bem, assim... Meio que fede nem cheiro, entendeu? Se fosse qualquer outra coisa ali no meio, pra mim não mudava nada. E, estranhamente, eu gostei um pouco do final. Ah, que caralho. Talvez eu seja o oposto aí de vocês, O não final sei. de Evangelho é bom, a ideia é boa. Muito boa, aliás. Ele só é mal feito por problemas externos, entendeu? A gente vai chegar lá, a gente vai Vai chegar chegar no lá. final. É, A gente vai sim, chegar no Vai final. chegar lá. Eu achei o anime assim, normal, né? Tipo, aquela trama do meio ali, achei muito normal mesmo, sem nada demais. Então podia ser substituído por qualquer coisa. E algum ponto ou outro eu achei interessante, que acontecia ali bem específico. Eu falei, pô, isso aqui foi uma sacada legal que ele fez, que eu não vejo em qualquer obra. Legal. Mas assim, pra mim são detalhes. Por isso que eu achei o anime bem normal. Saquei. E o Cupelo? Ah, cara, eu gostei. Eu tô no mesmo barco que o Batata, cara. Eu gostei. Depois que eu assisti, eu fiquei pesquisando, entrei na Wiki, fiquei lá lendo tudo. E eu fiquei, caralho, não, isso aqui eu não vi, não consegui ver. Ah, isso aqui não, realmente eu entendi. E, pô, eu gostei. Anderson, Hum. você falou que assistiu faz o quê? Uns 10 anos, 8 anos, Evangelho? Mas, cara, assim, teve uma. Você falou 2013, 2012? Não, eu achei que era isso, mas é um pouco, acho que é um pouco antes. Porque teve uma fase da minha vida, na época lá da Manchete, eu fui introduzido a anime como todo mundo foi, né? TV Não, Manchete, e como a maioria das pessoas foram da é, cidade, da nossa geração. É, exatamente, as pessoas da cidade. As pessoas que não exato. moravam na cidade. Exato. Exato, as pessoas dos centros da cidade, né? Os caipiras se fuderam, que nem esse moleque aí. Ah, Aí. Aí, TV Manchete é aquela porra, né? Samurai Warriors, Cavaleiros do Zodíaco, os Tokusatsu Aí todos, sim. Cybercop, Ultraman, essas merda aí, a Manchete, né? Dragon Ball e etc. Aí, em 2006, 2007, ali, eu entrei no ensino médio e ali eu comecei a descobrir anime, tá ligado? Porque eu estudava muito longe e eu não tinha que fazer, a viagem de trem era gigantesca e eu não tinha que ficar fazendo o que fazer. Então eu assisti muito anime assim, em trem. Como é que você assistia anime em 2006 no trem? Não tinha nem iPhone, não tinha nem Tinha, tinha, Android. tinha, tinha, dava pra assistir. Eu botava na telinha muito merda de LCD que meu pai tinha e botava. Era meu escroto pra caralho. Mas enfim, aí talvez fosse mais pra frente, 2010, por aí assim. A parada é, eu assistia. E era tipo RMVB. Eu baixava lá da parada e assistia em casa também pra caralho. Mas aí eu comecei a baixar, aí tipo, fui pegando tudo. O que é bom? Isso aqui é bom, vou ver. Ah, isso aqui é legal, vou ver. O que na internet? Quais são os melhores animes? Esse aqui, aí eu vi. E Evangelion apareceu na minha vida assim. E você gostou pra caralho. Muito. Apesar de eu estaria mentindo aqui se eu dissesse que da primeira vez que eu assisti eu entendi completamente Evangelho. Eu não entendi absolutamente nada quando o Evangelho acabou. Porém, me deu uma sensação de que, cara, isso aqui é bom. É a sensação do Entendeu? Tenet, né, que você tá falando. O Isso. Tenet, eu vi a primeira vez, gostei, mas eu não sabia explicar por quê. Por quê? Tive que ver de novo. Exatamente, é a mesma coisa mesmo. Porque eu falo, caralho, isso aqui é bem feito pra caralho, mas eu não consigo entender o porquê que eu gostei disso. Aí depois vendo vídeos, vendo reviews, essas coisas, eu fui entender. Cara, pra mim, vamos lá, a minha história com o Evangelho, eu notei a existência dele muito cedo, porque acho que ele começou a ser passado no Brasil nos anos 2000, 2001. É de 95 a 96, né? Aliás, para um anime de 1996, 95, é uma animação inacreditável. É muito bem animado, Evangelho. Isso é uma coisa que eu gosto muito em desenho, em geral. Que é diferente de filme. Filme você consegue datar. Você olha, porque as pessoas estão, sei lá, usando um cabelo diferente cada época, que as pessoas estão usando roupagens diferentes, porque os efeitos são diferentes.
Mas quando você vê, cara, pega desenho da Disney de 1960 e blá. A parada é muito maneira. Tipo, é muito bem feito. Sabe, é uma riqueza de detalhe que você... Caraca, há 50 anos atrás. Mas assim, esses aí são as obras de arte. Porque tem muito anime, na verdade a grandíssima maioria de desenhos e animes são datados sim. E tem os atemporais. Esses são os atemporais aí. Os caras fazem uns negócios tão absurdamente de qualidade que eles ficam atemporais. E tu fala, isso aqui é bom em qualquer época do tempo. Eu acho, é isso que você tá falando, eu acho que tem um lance de não ser a toque de caixa, sabe? Não é uma parada que tem que sair um episódio por semana e ferrou, vai ter um anime que tá durando já 40 anos e tal. O Evangelho é uma parada bem fechadinha. Eu imagino que ele teve muito tempo pra produzir antes de começar a lançar. Porque esse é o grande drama dessa indústria, né? Tanto do mangá quanto do anime. Os mangakás sofrem horrores, ganham pouco, trabalham 12, 14, 16 horas por dia. E tudo a toque de caixa, e tudo crunching o tempo todo. Mangaka ganha pouco, os que não são estourados. É tipo o jogador de futebol. A grandíssima maioria ganha um salário intermediário para médio, ok. Mas tem os Neymar da vida, tem os Cristiano Ronaldo, tem os Messi que são milionários. Eu sei, mas eu não tô falando, por exemplo, do autor de Evangelho, que às vezes ganha muito dinheiro. Eu tô falando dos caras que ele botava pra desenhar. Ah, sim. Então, esses caras são os que sofrem, são os que tem que fazer tudo a toque de caixa. Isso já é público, todo mundo sabe que é uma indústria que explora muito esses profissionais. Eu acho pertinente, inclusive, não só a galera que são os produtores ali, os ajudantes, né, do próprio mangaka em si, mas o próprio mangaka trabalha muito. Eu vou mandar depois aí pra você, Sarah, você coloca aí na descrição do episódio. Tem uma tabela da semana do mangaka, eu esqueci o nome do mangaka, é um cara lá do Japão famoso. O maluco, assim, a semana inteira dele, de segunda a sexta, ele não tem folga nenhum dia, e ele só tem livre, horário livre, é tipo, sei lá, 4 horas no domingo. Assim, o mangaka padrão, né? O cara que tem a publicação semanal, né? Exatamente. Porque ele tem que desenhar um capítulo inteiro, escrever uma história daquele capítulo todo e antes da sexta-feira não, porque sexta-feira já tem que estar lançada a parada. Então, mas é isso que eu tô falando. O Evangelho não tem esse sentimento, que é uma parada fechada, uma minissérie. Hein, ô Sarah, eu ia falar da produção do Evangelho, por mais que você fale que parece que teve tempo pra fazer, mas, cara, quando eu tava pesquisando sobre o Evangelho, eu li que a produção, tanto que o episódio 25 e 26 são daquele jeito, porque por conta de problemas lá na produção, entendeu? Sempre tem problema essa merda. Sim, sempre tem problema, mas não sei se por questão de tempo, de prazo, o que aconteceu, né? Mas a ideia que passa é que é uma coisa muito bem pensada e muito bem trabalhada. Tipo, o anime é muito bonito, cara. Sim, lindo. E não só visualmente, o som, a música, a dublagem, sabe? É tudo muito bem feito, assim. É óbvio que o que eu gosto de criticar é o storytelling. E aí é storytelling em japonês, e aí eu odeio essa merda. E aí, tipo assim, porque eu realmente acho que japonês, a maioria dos japoneses, que inclusive por essa mídia de anime, tem problema em conseguir contar a história. Eles têm excelentes ideias. Esse Hideki Anno, não sei como é que se fala o nome dele, foda-se. Hideki Anno. Hideki? É. Hideki. Então, o Hideki, ele teve uma ideia maravilhosa depois que eu fui ler a história de Evangelho. Muito boa. Mas pra contar, não sabe contar uma história. Agora, cara, todo o visual, putz, o End of Evangelion, o filme, caraca, a parada é super produção. Sim, a É super muito produção. bom, é muito maneiro. Quer dizer, bom a gente vai chegar lá, mas que é muito bem produzido, é. Então, voltando lá, né? Aí é a minha experiência. Eu tinha esse meu amigo, quando eu visitava ele, né, dormia lá o fim de semana e tal, e eu tinha acesso ao Evangelho, mas a gente não era, né, vamos assistir, parar pra assistir Evangelho. Tinha até a época que o Locomotion fazia maratona de Evangelho. Mas o que eu tinha acesso era alguns episódios soltos, eu via. Eu sempre gostava do que via, e como naquela época eu assistia muito anime, lia muito mangá, eu tinha, né, eu via lá nas revistas e tal, falando que é um clássico, que marcou a geração. Sempre ficou na minha cabeça, eu tenho que assistir. E na minha cabeça era maravilhoso já tava na minha cabeça que era maravilhoso. Mais ou menos tipo o Erisvaldo, né? Ele chegou pra assistir com as expectativas lá em cima. Eu também. E eu assisti agora, né? Faz uns 2 meses, no final de 2020.
E, cara, atendeu foi que nem Final Fantasy VII Remake. Caralho. Atendeu todas as minhas expectativas até ali os últimos 5 episódios. Que degringolou de uma maneira que me perdeu completamente, assim, o seriado. Justamente por causa desse negócio que eu falo, que é, ele tem uma ideia muito legal, uma história que ele quer contar, e essa história tem um monte de ramificações, um monte de referências interessantes, muita coisa religiosa ali sendo contada. Sim. A forma que ele trabalha os personagens é muito bem feita, isso me prendeu de uma maneira espetacular, mas não adianta de nada pra mim se você tem personagens maravilhosos, referências maravilhosas, e não me conta uma história. Ah, bota um monte de coisa maneira aqui, com umas coisas maneiras pra você ver, e fecha sem fechar nada. E pra mim essa foi a experiência que eu tive quando eu vi Evangelho agora, recentemente. Eu tive que, assim, eu terminei o anime, eu tive que correr atrás pra entender muita coisa, porque não era explicada, mas que a gente vai chegar lá. Mas é essa, tipo assim, eu gostei muito dos primeiros 20 episódios ali, 21, 22. Tem os 25, 26 que são, né, não tem como gostar daquela merda. Qual é, cara? Olha, então, eu tenho que dar razão ao Saraiva, não tem como gostar daquela merda, não. Mas tem gente que gosta, cara. Tem gente que gosta, e eu até entendo porquê, e a gente chega lá também. Curiosidades do Evangelho, que assim, o autor, ele desenhou os personagens e tal, e etc, fez a história, mas não foi ele que fez o design dos mechas. E assim, esse design futurista, inclusive pra época, é muito futurista, hoje em dia a gente olha clichê, mas é muito inspirado em Cyberpunk, em Ghost in the Shell, em Akira. Entendeu? Ele tem muito essa vibe, e o design do personagem lá, o maluco criou, e ele queria mesmo passar essa imagem de que são demônios orgânicos, apesar de serem robôs. Na verdade, eles não são robôs, né, cara? Eles são seres orgânicos vivos com armadura. Então, isso você descobre depois. Parece o mecha. Você fica achando que são mechas desde o início. Né? Isso, então, porque você olha e fala, isso é um robôzão. Você bate o olho e fala, isso é um robô. Você fala assim, ó, o Megazord aí, ó. Isso, exatamente. E é interessante isso, porque Evangelho é muito único nisso também, no visual dele. Nenhuma outra obra de anime fez algo parecido. Você bate tem animes que são assim, você bate o olho numa cena e fala, isso é Evangelho. Isso é Cowboy Bebop. Isso é Ghost in the Shell. Isso é Akira, entendeu? Você bate o olho e fala, beleza. Caraca, isso que você falou agora, eu acho que você acabou de responder uma coisa que eu tinha na cabeça que eu não consegui explicar, que é a minha raiva dos animes de hoje em dia, eu acho que vem daí. Não é raiva, na verdade, não é raiva, porque eu não posso ter raiva de uma coisa que eu não assisti. É minha falta de interesse. Tesão pra ver os animes, de interesse. Porque quando eu olho, cara, é tudo igual pra mim, cara. Mas é. Tudo igual, tudo igual. Mas isso é uma coisa natural, né? Não, mas então, aí tem uns que se destacam. Por exemplo, sempre que eu vejo qualquer imagem de Attack on Titan, às vezes não tem o Titan lá, o bicho pelado gigante. Mas eu vejo, pô, isso é Attack on Titan. Porque me parece um anime que é, tipo, bem único, assim, dele. Aí esse dá vontade de ver. Agora vocês ficam mostrando, não, vai ver My Hero Academia. Cara, que eu olho aquilo lá... Esse é o anime mais genérico de todos os tempos, né? Literalmente. My Hero Academia é o anime mais genérico e mais clichê da atualidade. Porém, ele é o que consegue fazer esse feijão com arroz melhor, como muita gente não faz. Por isso que ele fez tanto sucesso. Mas não me dá vontade. Não me dá vontade mesmo. Eu até entendo e concordo com você, inclusive. Por isso que você citou aí, Attack on Titan é esses que se diferenciam. O Megalobox é outro. Isso aí, é bem único mesmo. Você olha e fala, caralho, isso é diferentão. Eu senti a mesma coisa, assim. Acho que essa é uma coisa muito natural, né? Quando alguma ideia é difundida, todo mundo começa a fazer. E aí começa a ter muita coisa parecida, né? Você pega aí qualquer entretenimento, em jogos, eu vi muito isso. Antigamente, quando o 3D, ou pelo menos não era tão acessível pra mim. Quando eu vi um jogo em 3D, eu falei, caramba, já deve ser bom, porque é 3D, né? Muito tempo atrás. Tipo, agora você pega qualquer jogo, é quase tudo a mesma coisa, assim. Tipo, agora os jogos, tem jogo saindo em 2D pra dar a nostalgia. Exatamente. Que nem é o que eu falo, né? O efeito da indústria. Que nem a indústria de games sofreu o efeito Last of Us. Porque antes era tudo terceira pessoa, estilo God of War. Terceira pessoa, câmera lá em cima, você controla o hack slash, o caralho. Porque God of War foi um grande sucesso e revolucionou. Aí veio The Last of Us, terceira pessoa, over the shoulder. Aí dali pra frente, saiu 1 milhão de over the shoulder. Tudo era over the shoulder. Mas assim, resgatando aí o que você tava falando, eu concordo com você.
A gente já tinha falado, né? O Evangelho é muito bem produzido. E uma coisa que me faz pensar muito o Evangelho também, eu bato nessa tecla sempre, cara, porque é uma frustração minha mesmo, cara. O foco desse podcast são histórias, e eu vou criticar a história sempre, porque é uma coisa que eu sou apaixonado. Mas, no geral, a gente fala sobre arte. A gente tá falando sobre filmes, jogos de videogame, animes e livros. Isso, é. E essa mídia, né? Essa mídia visual, audiovisual, ainda mais do anime, é uma coisa muito bonita de se ver quando é bem feita. E, cara, Evangelho tem umas sacadas de como mostrar... Putz, eu me lembro de uma cena, eu fiquei rindo de tão boa que era, que foi uma cena que o Shinji entra no elevador com a Asuka. Ah, sim. O autor, ele deixa os dois quietos, é um frame parado dos Então, dois em essa é um dos silêncio. momentos que eu falo, pô, esse momento foi maneiro. Foi maneiro, né? Porque ele bota um silêncio até você se incomodar. Tipo, você Exatamente. sente um incômodo do Shinji lá dentro do elevador. Exatamente. Isso foi muito bem feito A mesmo. direção de arte desse anime é maravilhosa, sim. Porque, assim, ele tem essas paradas de criar... É muito foda. Porque, assim, ele é um anime de mecha, ele é um shonen, mas ele, se você for reparar na sua integridade lá, no seu todo, o Evangelho, quase não tem muita batalha. Cara, na moral, o Evangelho pra mim não é shonen. Pra mim é anime voltado pra adulto, cara. Pois É é, adulto. isso que eu ia falar. É. Ele é shonen? Ele pode ser classificado shonen, mas ele não é pra adolescente não, cara. Então, vamos lá. Ele é classificado como shonen até um certo ano e depois ele é seinen. Ele saía na Shonen Ace e depois saiu na Young Ace. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Matou a Provavelmente charada. ele devia sair nessa revista Shonen Ace, Shonen e aí Ace. aconteceu alguma coisa do tipo, pô, esse negócio aqui ele tá ficando muito pesado, vamos fazer uma divisão aqui. Subiram pra Seinen. Foi de 94 a 2009, aí 2009 a 2013. Mas a parada ele te dá, na direção de arte, assim, ele tem muitas pausas sem diálogo. Ele tem muitas paradas, ele tem uns cortes estranhos de câmera, que tu tá vendo, aí corta, aí mostra uma cadeira, aí corta, mostra a placa da sala, aí corta, mostra a cara do Shinji, aí corta. Ele tem esses cortes pra te dar, ele cria tensão com esses cortes, ele não precisa da batalha pra mudar e mexer com a sua emoção assistindo a parada. Isso que é muito foda em Evangelho. Eu gosto muito, cara, porque quem dirigiu isso sabia exatamente o que estava fazendo e tinha uma visão artística muito maneira, porque o meu problema com muito anime é que eu consigo notar muitas vezes quando eles queriam só encher linguiça pra terminar. O episódio tem que ter 25 minutos, então eu vou fazer esse frame aqui 45 vezes repetidas pra encher linguiça. E você vê em Evangelho tem umas coisas repetidas, que é normal. Dragon Ball. Naruto. Dragon Ball, que eu sempre falo, a cena lá que chega o vilão é 2 minutos da câmera subindo do pé do vilão à cabeça. Cheguei, tan, e vai do pé. Aí depois desce pro pé de novo, depois sobe mais rápido. Cara, isso aí, beleza, ganhei 2 minutos de episódio aqui. Mas Evangelion, cara, ele consegue, por exemplo, te ambientar num quarto com 3 cortes mostrando o pinguim, mostrando uma mesa desarrumada, mostrando um monte de cerveja na geladeira. Pronto, caraca, olha só, o apartamento dela é todo bagunçado, você consegue conhecer a personagem da Misato com esses 3 cortes.